Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus vai abençoar muito a sua vida, que você tenha uma vida, um dia abundante na presença do Senhor. Não sei o que você está pedindo ao Senhor, que você tem clamado a Deus, mas saiba, se for da vontade dEle, Deus vai fazer no tempo dEle. E se for algo, que às vezes nós pedimos, vamos supor, coisas materiais, Então, não sabemos se é da vontade do Senhor. Mas tem coisas que a gente sabe que é da vontade do Senhor. Por exemplo, conversão de alguém. Ou então, algo que a gente sabe que vai ser para honra e glória do Senhor. Então, Ele sabe que no tempo certo Ele vai fazer. A gente só tem que continuar orando. Que Deus Ele vai fazer no tempo certo e fazer a nossa parte também. Às vezes, Deus permite coisas acontecerem na nossa vida. Que às vezes a gente pensa até que é com o outro, Mas não é, às vezes é para nos tratar, algo no nosso coração. Parece muitas vezes que a pessoa está fazendo uma coisa errada e que Deus quer consertar a vida daquela pessoa. Mas às vezes o Senhor usa aquela pessoa para tratar alguém em nós também. Então, que a gente venha ter essa sensibilidade de reconhecer aquilo que precisa ser mudado também na nossa vida. Que nós não somos perfeitos, Nós precisamos melhorar sempre. O Senhor tem sempre algo a tratar na nossa vida. Às vezes é uma insegurança, às vezes é uma baixa autoestima, às vezes é um medo que vem também de uma história difícil na infância, que precisa superar um trauma. E o Senhor, Ele quer que a gente viva a nossa melhor versão, a essência que Ele depositou em nós, os talentos, as habilidades, que a gente reconheça que nós temos um valor, que a gente tem autoconfiança, que a gente tenha uma boa autoestima, que a gente tenha um autoacolhimento, Que a gente seja também assim conosco, não só com as pessoas. E tem gente que não é assim nem consigo nem com os outros, E Deus tem algo a tratar, Cada um da forma que precisa ser tratado. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje é o capítulo 7. Que o Senhor vai falar ao meu, ao seu coração, que seja uma leitura edificada. Você que faz parte do grupo. Tem pessoas que eu sei que não acompanham, a leitura, mas sempre quando eu coloco a notificação no grupo, que você pelo menos veja isso como uma notificação para você lembrar de fazer o seu devocional, ter esse compromisso de fazer a leitura, não somente a leitura, mas de refletir naquilo que tem na palavra do Senhor. Não somente ler, mas identificar comportamentos que precisam ser melhorados, para que a gente venha viver uma vida plena. Quando a gente aceita Jesus, não quer dizer que naquele momento a gente, pronto, é uma pessoa santa, não é. Principalmente nós somos evangélicos, a gente escuta muito, porque é crente, Tem aquela famosa frase, porque é crente. Mas os crentes também estão sendo tratados, Estão sendo curados da alma, curados de espírito e até mesmo fisicamente, Então que a gente venha fazer sempre usar a Bíblia para fazer essa lavagem dentro de nós e viver uma vida melhor na presença do Senhor. Então vamos dar continuidade aqui, Romanos 7, diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falas que conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meu irmão, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Eu amo muito essa expressão de frutificar para Deus, porque esse é o nosso objetivo, Não é só viver uma vida escutando a palavra do Senhor, indo para a igreja, não, mas é realmente plantando, cultivando a palavra de Deus no nosso interior, frutificando os frutos do Espírito, que a gente vai chegar lá ainda, Os frutos do Espírito. É esse o sentido da nossa vida também, da nossa caminhada, é frutificar. Não é só viver desertos,
mas é depois do deserto minha chuva, e aí a gente frutificar. Versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui a respeito da lei, isso assim, a lei é pecado? Não, a lei não é o pecado. A lei, ela traz a consciência do pecado. A lei, ela foi criada para isso. Lá no Velho Testamento, né? Para trazer ao homem a consciência do pecado, de mostrar ao homem que existe o lado mal, né? Que existe o mal. Quais são as atitudes do mal? Aí mostra lá na lei, né? Que as coisas que não tem que fazer, que a lei mostra, né? Então existe o mal. E o Senhor Jesus, ele veio orientar como vencer esse mal. Então na lei eles sabiam que existia o mal e que não tinha que fazer aquelas coisas. E Jesus veio para mostrar como viver, o que a gente tem que fazer, né? Então, quando eu estava lendo isso, me veio essa explicação, né? Que a lei veio mostrar o que não era para fazer. Então, o homem ele sabia, né, do pecado, tinha consciência do pecado, mostrou, né, que as paixões do ser humano, como era que o ser humano, as quedas, né, que o ser humano tinha, como é que o homem, muitos homens se curvavam, né, ao pecado. Então a lei veio trazer a consciência. E Jesus, através da graça, veio mostrar como é que a gente vence, como é que a gente vive, né, não mais no pecado, mas na graça do Senhor. Ele veio mostrar como é que a gente vence essas coisas, que é através dele. Então, continuando aqui no 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ele está falando aqui da carne, né? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então ele está dizendo assim, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E está falando aqui a questão da consciência, né? Quando ele se dá conta de que está fazendo mal, né? É quando ele vê na lei que o que ele está fazendo é mal. Então ele cai em si, a pessoa cai em si, né? A pessoa está praticando mal. Então ela tem um encontro com a lei, porque ela está querendo mudar. E quando ela vê na lei, ela percebe que realmente o que ela estava fazendo não era bom. Então continuando aqui. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Então, quando ele percebe, né, que a lei lhe mostrou que o que ele estava fazendo era errado, então ele começa a ter prazer na lei, né? Porque a lei está lhe mostrando que aquilo ali é errado, tá tipo lhe afrontando, né, lhe mostrando que o caminho que ele estava seguindo não era certo. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, né, existe, né, o pecado,
E aí, ele está falando aqui, né? É o espírito versus a carne. E aí, quando a pessoa segue a carne, ela está seguindo a lei do pecado. E quando a pessoa segue a lei de Deus, a pessoa reconhece, né, o pecado e aí evita ou não faz mais, né, aquelas coisas que era do pecado, da lei do pecado, através da lei do Senhor. Então, esse foi o objetivo, né, da lei do Senhor, dar consciência às pessoas do mal, do pecado. E aí o Senhor vem com a sua graça mostrar como a gente vence isso. A gente vê um pouco no Velho Testamento que é obedecendo ao Senhor, né? Obedecendo os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. E aí o Senhor vem e cumpre a lei e mostra, né, como é que nós vivemos de uma maneira livre, né, sem a escravidão do pecado, na graça de Deus, né, através do sangue de Jesus, nos dando sempre o recomeço, né, nova chance de uma vida melhor, de novidade de vida. Então é isso que o Senhor vem nos trazendo através da sua graça, através do seu sacrifício, do seu sangue, né, o selo, o carimbo de Deus na nossa vida, né, pessoas que estão caminhando, que estão tentando, como é que ele está dizendo aqui, né, que o que ele não quer, o que ele prefere, ele não faz o que prefere, mas sim o que não gosta, né? Então é uma luta, né? A carne do espírito. Às vezes é uma luta contra um vício, é uma luta contra um hábito que faz mal. Aí a pessoa vai e tenta, vai tentando, aí tem hora que tem uma recaída, mas continua tentando até a hora vencer. Né? Isso é a caminhada do cristão, né? De erros e de acertos, de quedas e de quedas e de levantes, né? Até conseguir endireitar as veredas, né? Então é isso. A nossa vida é essa. Nossa vida é vencer, vencer e vencer, lutar, né? Aparecer a luta, ter testemunho, perseverar, como a gente já leu, né? Perseverar, ter o testemunho, a experiência e ter a esperança. Amém? Então essa foi a leitura de hoje. Que Deus vai abençoar muito a nossa vida, a minha, a sua vida. E que a gente venha caminhar, continuar caminhando com o Senhor Jesus. Não importa o que se levante, se são pessoas, se são pensamentos negativos, se é a ansiedade, a depressão, que a gente continue caminhando. E caminhando nessa vida e que o Senhor vai nos conceder a vitória, porque muito mais Ele tem a fazer na nossa vida, na minha e na sua vida, uma vida de vitória, uma vida plena, abundante, com paz de espírito, alegria, gratidão e muitas coisas buenas. Amém? Então Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima.